Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado. Deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez uma viúva pobre e ela tinha um filho, Jack, e uma vaca, Belianca. A vaca dava leite todas as manhãs, e mãe e filho vendiam no bazar, e viviam assim. Mas uma vez Belianca não deu leite, e eles não tinham comida. Mamãe decidiu vender a vaca e abriu uma loja com os lucros. Jack segurou as rédeas e conduziu a vaca ao mercado. Assim que ele chegou, conheceu um velho maravilhoso. Ele disse que gostaria de trocar a vaca de Jack por feijão. E com essas palavras ele tirou do bolso um punhado de uns feijões estranhos. O velho disse que esses grãos são mágicos. Eles precisam ser plantados à noite, e pela manhã eles vão crescer até o céu. Jack ficou muito interessado e concordou. O menino voltou para casa mais cedo. Mamãe ficou muito brava que ele deu a vaca leiteira de toda a área por um punhado de uns feijões nojentos. Mas Jack lembrou-se das palavras do velho e decidiu que não havia nada a fazer e plantou o feijão no quintal. Ele subiu para o sótão, triste e adormeceu. De manhã, Jack acordou e viu algo parecido com uma grande árvore no quintal. E isso, ao que parece, seus feijões brotaram, e o enorme caule continuou a crescer para cima até chegar ao céu. Jack saltou no tronco e subiu como uma escada. Ele escalou e escalou, até que, por fim, alcançou o céu. Lá ele viu uma estrada longa e larga que o levou a um enorme castelo. Jack foi até o portão e bateu. O portão se abriu e uma mulher alta apareceu na soleira. Gaguejando de medo, o menino pediu algo para o café da manhã. A giganta o deixou entrar, mas o avisou para não chamar a atenção do marido, porque ele é um canibal. Ela levou Jack para a cozinha. Mas antes que ele tivesse tempo de comer metade do seu café da manhã, de repente toda a casa estremeceu com os passos de alguém. O menino não ficou surpreso e imediatamente saltou para a fornalha. E naquele exato momento o canibal entrou na sala. Bem, ele era tão grande quanto uma montanha. O canibal tirou 2 sacos de ouro de um baú enorme e sentou-se para contar as moedas. Ele contou e contou. Finalmente começou a cochilar e começou a roncar. Então Jack saiu lentamente do forno, passou pelo canibal, pegou um saco de ouro e correu para o talo de feijão. Ele jogou o saco no chão e começou a descer a haste cada vez mais, até que finalmente se encontrou em sua casa. Jack contou à mãe tudo o que havia acontecido com ele e entregou-lhe um saco de ouro. Eles começaram a viver com o dinheiro que estava na bolsa. Mas por fim o saco ficou vazio e Jack decidiu tentar a sorte mais uma vez no topo do pé de feijão. Uma bela manhã, ele se levantou cedo e escalou um pé de feijão. A esposa do comedor de homens estava na soleira do enorme castelo. Ela disse que não o deixaria entrar, porque da última vez seu marido tinha perdido uma bolsa de ouro. Mesmo assim, ela teve pena do pobre menino e o deixou entrar no castelo. De repente, os passos de um gigante foram ouvidos, e Jack novamente se escondeu na fornalha. O canibal entrou e disse à esposa para trazer a galinha que bota os ovos de ouro. A giganta trouxe, e o ogro mandou a galinha botar e ela botou o ovo de ouro. O gigante satisfeito começou a balançar a cabeça e roncar. Então Jack saiu do forno, pegou o frango dourado e correu para o pé de feijão. O menino voltou para casa. Ele mostrou à mãe uma galinha maravilhosa e eles começaram a viver vendendo ovos de ouro. Mas logo pareceu a Jack que isso não era suficiente.
E ele novamente decidiu tentar a sorte no topo do pé de feijão. Desta vez, o menino subiu no castelo pela janela. Ele pulou em um caldeirão de cobre e se escondeu. O canibal e sua esposa entraram na sala. O gigante cheirou o menino e correram para procurá-lo no forno. Mas ele não estava lá. Eles procuraram em todos os cantos e recantos, mas não pensaram em olhar para o caldeirão de cobre. Desesperado para procurar, o ogro ordenou à esposa que trouxesse uma harpa dourada e a colocasse sobre a mesa. O canibal roncou com seus belos sons. Então Jack saiu silenciosamente do caldeirão, agarrou a harpa dourada e correu para a porta. Mas a harpa tocou alto e acordou o canibal. Jack correu de ponta cabeça, saltando sobre um pé de feijão e o gigante em sua perseguição. Jack desceu para sua casa e gritou para sua mãe carregar o machado. A mãe saiu correndo com o machado nas mãos. O menino agarrou o machado e começou a picar o pé de feijão. O ogro sentiu a haste balançar violentamente e parou. Então Jack atacou novamente com o machado e cortou o pé de feijão. Ele balançou e desabou, e o ogro caiu no chão e se espatifou. Daquele dia em diante, Jack e sua mãe nunca mais conheceram a pobreza. Mas o menino lamentava muito que, por causa da ganância, quase pagassem com a vida. Ele prometeu que nunca mais roubaria e trabalharia muito para o bem da família.